Olá, como estão? Vamos começar com as informações sobre o que está acontecendo no mundo. E bem, o céu ficou rosa avermelhado, né? Uma cor roxa, na verdade não, uma cor bastante. Cor Barbie, eu gravava e tirava fotos, tudo bem. Os britânicos acordaram desconcertados hoje, 17 de dezembro. Exatamente. E bom, aconteceu que eles apareceram, obviamente, na televisão. Explicaram que esse era um fenômeno natural que é muito raro e, além disso, difícil de prever. Ele ocorre quando a luz do sol atravessa uma área onde há muitas partículas finas de poeira e ou umidade no ar. E digamos que ela filtra o azul, não deixa passar, então só passa a luz vermelha, que ao se difundir fica rosada, né? Diz. Entre as regiões afetadas estavam Herefordshire, Dorset e o oeste de Londres. Especialistas dizem que só poucos sortudos estavam no local e horas certos, pois durou poucos minutos. E então o fenômeno simplesmente desaparece. É incomum, mas acontece de vez em quando. Em fevereiro de 2019, também no sudoeste da Inglaterra, foi registrado um fenômeno semelhante, também no ano passado, na Grã-Bretanha. No Canadá, também houve alguns casos desse fenômeno que foram detectados, por 10 minutos até mesmo 15 minutos, segundo alguns relatos. O fenômeno, como você bem disse, é um fenômeno que ocorre principalmente nesta época do ano, exatamente. E além disso, em momentos incomuns. Em dezembro fez muito calor no Reino Unido, o que surpreendeu bastante eles, já que não é comum para a época. Entre 12 e 15 graus, então, para eles parece que estão no verão, né? Eles chegaram a 15 graus de temperatura e isso se deve a uma corrente de jato particularmente ativa que trouxe o clima úmido. E é por isso que isso acontece além de estar ventando desde novembro. E isso gerou esse fenômeno, não é? Bom, o fenômeno faz parte dessas raridades meteorológicas, como o halo de gelo não é a chuva com trovões, essa chuva que gera como trovões, assim todos esses como os. Não sei se você lembra do caso da Venezuela, que tem uma região onde não param de cair raios. Ou seja, são dessas tempestades elétricas superativas que eles também falam. Essa ideia dos três sóis, por exemplo, também apareceu recentemente na China, não é? Sim, muito bonito. Que fica muito bonito. Esse fenômeno, principalmente quando você vê pela câmera ou pela lente, parece um efeito óptico. E aí você pensa, bom, é só um efeito óptico. Mas as pessoas As pessoas que estão vendo, quem está vendo, e sim, realmente parece estranho. Ver como se fossem três sóis, não sei, é esquisito. realmente imagino que os antigos humanos teriam pensado. Não sei o que é, cara. Eles vêm para nos destruir. Não sei, ou talvez diziam, não são os cristais de gelo que estão na atmosfera bem conhecidos? Mas enfim, assim começamos o dia de hoje nesta transmissão. Muito obrigado por estar aqui conosco. Isso foi tudo, nada, imagina. Vamos aos outros assuntos importantes. Neste momento, está sendo relatado um míssil que teria sido disparado por Israel, e isso teria deixado 10 feridos em uma área residencial em Gaza. Bom, dizer zona residencial já nesses tempos, bem, é essa área, áreas residenciais, ou seja, são situações que, como vocês sabem, está praticamente destruída. Gaza. As tropas israelenses dispararam um projétil de morteiro sobre a linha do cessar-fogo, em direção a uma área residencial palestina. Este é o último incidente conhecido nesta trégua, muito frágil que está sendo vivida neste momento, e que continua sendo uma situação em que até mesmo os próprios Estados Unidos já vieram a público pedir calma, como um fiquem quietos. Não exatamente assim, mas algo parecido. Uma bronca em Netanyahu, pois dizem, é preciso respeitar o cessar-fogo. Sim, ou seja, os Estados Unidos sempre tentam dar uma força até certo ponto para Israel, mas a verdade é que ele já passou dos limites várias vezes e os Estados Unidos não tinham dito nada. Mas enfim, recentemente veio à tona, foi vazado pelo site Axios do Oriente Médio, que eles já tinham falado diretamente com Netanyahu. Bem,
O exército afirma que o projétil se desviou de seu alvo original, que não foi especificado, e acabou caindo em uma residência. A ideia não era atacar essa área, aparentemente, onde há 10 palestinos feridos que não eram o alvo do disparo. Eles estão em estado crítico? Eles estão em estado crítico, exatamente. Israel afirma que só responde às violações do Hamas. Eles dizem que atacam quando são atacados. Supostamente, essa linha amarela é a que está constantemente envolvida nesses atritos que estão acontecendo. Os palestinos afirmam que uma das causas dos incidentes é a má demarcação da linha. Em algumas áreas aparece a linha amarela, em outras não, e depois ela volta a aparecer. Então, e esses espaços, não fica claro exatamente até onde se pode passar. E há palestinos que querem voltar para sua área, para o que restou para eles, e de repente não fica claro onde está a linha e acabam atirando neles. É uma situação de alto risco agora. Exatamente. Bom, a Brigada Golani continua destruindo infraestrutura subterrânea e também de superfície que esteja vinculada com atividades do Hamas. Agora já não se falou mais nada sobre os terroristas que estavam presos lá. Não se sabe se no subterrâneo, nas áreas, nos túneis subterrâneos. Mas eles estavam onde está Israel e não se falou mais deles. Desde que o acordo de paz foi firmado, 370 palestinos perderam a vida por fogo israelense. Algo que, bem, não deveria ter acontecido. Em teoria. Não, exatamente, né? Isso não era a ideia. Basicamente não, evidentemente. Por outro lado também, antes de irmos para outros assuntos importantes do que acontece no mundo, chama a atenção o que está acontecendo agora mesmo em Wall Street. Evidentemente é um mau sinal que, nesta altura do ano, que normalmente é a melhor. Sim. O que é o último trimestre normalmente é o melhor do ano, e desta vez Wall Street fecha em queda. Dizem que é por uma crise de confiança nas inteligências artificiais. O que está acontecendo por lá? Bem, fechou no vermelho hoje, sexta-feira, pois houve uma queda de mais ou menos 1,80% negativo no ASEC. E bom, obviamente há incerteza sobre a questão da inteligência artificial, que já vem se acumulando há vários meses, né? Também o Standard & Poor's das 500 empresas caiu 1,15%. O Dow Jones caiu 0,47%, que é o nível mais baixo que teve nas últimas 3 semanas entre esses índices principais. Bem, as tensões foram aumentando porque a Blue Old Capital decidiu não apoiar um investimento dos Estados Unidos de 10 bilhões em centros de dados para a Oracle. E por isso aconteceu essa queda hoje. Ao mesmo tempo, a Amazon caiu ao saber de conversas sobre investir valor semelhante na OpenAI, responsável pelo ChatGPT. Então, parece que o ambiente não está seguro. É como se fosse a tempestade perfeita. Muitos pequenos detalhes estão se acumulando, talvez estejam gerando desconfiança. Está surgindo uma nova febre, como foi com o ouro, agora é com as cadeiras. Então, de repente, eles estão aí. As expectativas estão lá em cima e agora o avanço ainda é lento. Não há nem energia suficiente para fazer tudo o que está planejado. Então vão ter que esperar alguns anos para que essa expectativa se realize. E isso, bem, agora eles estão percebendo essa questão. Vejam só, está sendo relatado nessa região dos Estados Unidos. Na parte central dos Estados Unidos, uma série de pequenos terremotos. Vamos dizer que bem, não. Nada mais surpreendeu, mas acredita-se que uma falha naquela região pode estar se ativando. E isso evidentemente é preocupante. Esta semana houve uma sequência em que, no início, falava-se de mais ou menos 38 sismos. Agora já são 900, deixa eu te dizer. Vou me concentrar só nessa área. Mais ou menos pelo que está marcando aqui, seriam uns 900 sismos. 900 sismos. Mais ou menos. O que está me mostrando, na verdade, são um pouco menos, porque está contando os desta região do Texas. Deixa eu chegar mais perto para que não conte isso, porque é essa região que tem o efeito. Mas não está contando direito, aí está, mais ou menos. Aí vamos só para Arkansas. Carregamos a página de novo, mais ou menos na última semana. Aqui está, agora sim, o número correto.
São 155 sismos na região. Todos esses sismos, todos menores, você diz, sismos, terremotos. A questão é que é uma região, né, se vocês repararem, atípica, né? No Texas, a gente já sabe que lá tem um problema, talvez não queiram reconhecer, mas é uma questão do fracking, ou seja, de repente o Texas se tornou uma região sísmica. São pequenos tremores, mas se usou fracking demais na região e acredita-se que essa pode ser a razão. Mas o que acontece entre o que é Arkansas, que é essa região, aqui estão, olhem esses tremores em direção ao que é. Até mesmo Missouri também alcança, Missouri alcança, que pois faz parte dessa região de Oklahoma. Está ocorrendo uma série de tremores, onde afirmam pois há uma área chamada Zona Sísmica de Novo Madrid, que para sermos mais específicos seria esta região. Aqui é onde há mais preocupação, pois quando começou a se ativar, perceberam uma falha adormecida. Os tremores não passaram de magnitude 2,6, esse foi o máximo registrado. Mas, mesmo que passe despercebido entre os moradores, seu padrão geográfico coincide com os eventos históricos do bicentenário do enxame sísmico de 1811, quando 3 terremotos maiores, que magnitude 7, abalaram o meio-oeste, causando danos massivos. De Louisiana a Connecticut e bem. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, essa atividade parece normal, mas acontece, bem, em um contexto muito incomum, não é mesmo? Como se chama a zona sísmica de Nova Madrid, não é? Sim, não está perto de placas tectônicas, mas sim sobre uma fraqueza interna que o continente americano possui. O que ainda é mistério para a ciência, eles não explicaram. A probabilidade de que esse terremoto ocorra pode ser de 40% nos próximos 50 anos. E, em 2025, se projeta um cenário de magnitude 7. Essas projeções já indicam que poderiam resultar em 86 mil pessoas mortas ou feridas. Bem, o alerta ou a questão aqui é que, bom, isso pode ocorrer a qualquer momento, até daqui a 50 anos, evidentemente, a situação. Se algo assim acontecesse, as projeções indicam que os danos seriam enormes. Só para termos uma ideia, ele diz: em 2025, o modelo de um cenário de terremoto de magnitude 7 na região. Se é uma projeção em que indicam que haveria 86, me parece uma coisa exagerada, mas enfim, é o que dizem. Aqui está o relatório. 86 mil mortos, imagina. Ou seja, se acontecer um terremoto de magnitude 7, como aconteceu em 1811, a projeção indica 86 mil pessoas mortas, 715 mil feridos, edificações danificadas, cerca de 2,6 milhões de lares ficariam sem energia, 700 mil prédios danificados, um custo econômico de 300 a 600 bilhões de dólares. Cidades como São Luís e Mênfis estão na linha direta de devastação. O relatório aponta que ao menos 11 milhões de pessoas na zona de risco podem ser afetadas. É uma zona sobre a qual nunca falamos desses assuntos. Não falamos sobre esses assuntos. Aliás, o estudo foi feito pela Universidade de Illinois, Virginia Tech e Universidade George Washington. Só para você saber quem fez. Importante, obviamente, saber quem fez esse estudo. E bem, essa condição de ser uma falha adormecida, como eles chamam, fez com que grande parte do país ignore o risco para os Estados Unidos. A maioria dos americanos que mora lá nem faz ideia desse assunto. Não. E além disso, ela é bem longa, tem 150 milhas de comprimento e atravessa 5 estados: Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky e Illinois. Ou seja, são muitos e todos esses podem ser afetados. Bom, já se passaram mais ou menos 200 anos desde esse desastre, em 1811. Agora as coisas são diferentes no sentido de que há mais pessoas, mais prédios, redes elétricas, tubulações de gás. Sabemos que antes o risco era um pouco menor. Para começar, porque havia menos pessoas, agora tem muito mais gente. E quando você faz o cálculo dos danos que podem ser gerados em uma área onde as pessoas não têm cultura sísmica, quer dizer, não é como na Califórnia, ou talvez em outras regiões do mundo, como o Chile, como a cidade do México, eles não estão acostumados com terremotos e não sabem o que fazer.
Imagine se esse fenômeno ocorre de repente no Missouri, Tennessee, Kentucky e São Luís. Sei que muitos de vocês desses estados estão assistindo, e pelo menos que vocês saibam que aí existe uma zona de risco também, e nada acontece em 50 anos ou mais. Mas é algo que, quando acontece, principalmente esse tipo de atividade repentina com muitos pequenos terremotos, esses pequenos enxames, por assim dizer, pode ser um aviso de algo maior. Pode ser que sejam essas. Bom, nós também não conhecíamos o assunto, quer dizer, esse tema começou a ser levantado pelos próprios sismólogos, os especialistas no assunto. Dissemos, peraí, do que estamos falando? Não conhecíamos, pois é uma história esquecida. 1800, quem é que está olhando para isso? Ei, teve um terremoto, mas por que aconteceu e como? Só quando você percebe. Existe outra zona de risco que, quando essa atividade acontece, pelo menos quando acontece, é preciso lembrar dela e ficar atento, porque pode acabar sendo algo, evidentemente, principalmente a tão famosa prevenção. E o mais interessante é que, bom, geólogos afirmam não saber por que ocorrem terremotos e isso os preocupa muito. Sim, exatamente. Embora chamem de falha adormecida, na verdade não é uma falha, é outra coisa. Como eles chamam isso? Afirmam que o continente é frágil, como se houvesse uma fraqueza nessa região. Você pensa, bom, quanto será que a construção, as empresas, as inundações que têm acontecido ultimamente, muitas mesmo, podem ter afetado isso? Quer dizer, há muitos fatores novos que poderiam ser a causa de uma ativação. Os cientistas ainda não sabem ao certo o que origina esses sistemas. Bom, então é isso, né? É um pouco sobre conhecer essa situação, de ficar atento ao que está acontecendo por aí. Amigos dos Estados Unidos da América, fiquem atentos a isso. Saudações ao Adilson, Francisco Arce e à comunidade que está chegando. Obrigado, como estão? Muito bem, vamos a outros temas importantes. Nós o levamos porque tínhamos um presidente que talvez não estivesse vendo isso, mas eles não vão fazer, nós o queremos de volta. Hoje. Bem, agora o tom sobre a Venezuela já mudou, porque ontem Donald Trump dizia que eles queriam o petróleo deles, as terras deles. E não sei o que, tanta enrolação. Bem, hoje ele já esclarece ao que se referia e garante que há empresas que foram tomadas pelo governo de Chávez na época. Uma expropriação. Muitas expropriações que aconteceram afetando empresários venezuelanos, afetando empresas europeias e empresas americanas. Então, o que eles dizem é, bom, queremos que devolvam as empresas que tiraram de nós. E isso já foi esclarecido por Trump, especificando a que ele se referia ontem, porque ontem ele falava assim, dizendo que, bom, ainda assim o petróleo continua sendo e deve ser sempre. Os venezuelanos não pertencem a Maduro nem aos Estados Unidos. Mas talvez realmente vai ter que ver se houver um retorno, né, dessas empresas, também repensar como tudo vai ser integrado. Porque agora se sabe que Washington começou a conversar com as empresas, começou a falar com as empresas. Hoje, Exxon, estamos observando a situação da Venezuela. Você quer voltar para lá? Até agora, todas as empresas importantes que foram questionadas disseram que não têm interesse, não querem se meter em confusão. Eles acham muito complicado. Foi uma dor de cabeça na época. Não é como se de repente, só porque dizem, fosse acontecer uma mudança de regime. Já automaticamente tudo foi salvo, tudo está bem. Pois não, obviamente as empresas querem primeiro ver que governo vai entrar, quais condições vão existir, quais serão as leis, qual. Ou seja, não vão dizer que querem entrar. Claro que não. Ou seja, eles precisam de certeza, né? Os negócios funcionam assim, com certeza. Qualquer país que comece a mudar suas leis, que comece a fazer reformas judiciais, né? E coisas estranhas começam a gerar desconfiança. O que está acontecendo aqui? Até verem como é, tudo bem. Foi bom, perfeito. Aí voltam a confiar. Sim, é que acham que está tudo bem. A questão é que as coisas estão mudando. Algo estranho está acontecendo agora mesmo na Casa Branca.
e muito nervosismo. Chegou-se até a pensar que algo estava acontecendo neste momento, porque viram ali o Marco Rubio passando pela janela de um lado, e para o outro, e para o outro, e para o outro. Eu pensava, o que está acontecendo? Algo vem aí. Que anúncio vai do quê? Qual será o anúncio ou o que vai acontecer? Porque, bem, parecia que o anúncio já tinha sido feito há pouco tempo por Donald Trump, basicamente, para se autopromover. De publicidade. E, bom, ele anunciou um cheque que será dado aos militares no valor de $1.076. Mas fora isso, digo que parecia que ia ser algo maior. Jornalistas comentaram que ele falaria sobre a Venezuela, mas ele não mencionou o país nenhuma vez. Mas sim chama a atenção, se não, esses movimentos que ele faz em direção às empresas de petróleo como a Exxon, Conoco, Phillips e outras. Por que você diz então para não fazer movimentos se eles não têm interesse? Isso pode afetar se vai haver um plano ou não na Venezuela, ou o que vai acontecer exatamente? E digo, em toda essa região agora, supõe-se que há um bloqueio, e isso foi anunciado pelos Estados Unidos, um bloqueio. Disseram hoje que o petróleo não pode mais sair dali. Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, mas ainda sai, não sei o quê. Mas o relatório denuncia como a Venezuela está usando esses navios sem identificação para tentar exportar o petróleo por ali. Camufla, inclusive para usá-los como camuflagem para enviar drogas. Também é uma descoberta que eles afirmam ser alarmante. Os navios, ele diz, 41% do tráfego de petroleiros em novembro foi irregular, de acordo com o que relatam 17 operados pelo sistema de identificação automática, com o transponder desligado, transformando-se em mais uma frota fantasma. Tem a da Rússia, tem a do Irã e agora tem a da Venezuela. Ele diz, navios sancionados ou furtivos fizeram ao menos 13 transferências de petróleo em alto mar, ship to ship, fora do alcance das redes e dos controles, principalmente perto de Amuai e perto do Parque Nacional Moshima. Donald Trump está tentando anunciar um bloqueio total, completo, e bom, ele anunciou o bloqueio sim. Então, é isso. Isso já está afetando a economia da Venezuela, onde, por causa dos bloqueios, pelo que estamos vendo acontecer no Caribe, já afetou o fluxo de dólares e criptomoedas para o setor privado venezuelano. Já está havendo uma fuga, por assim dizer, de dólares e, obviamente, a inflação disparou. Há uma queda na disponibilidade de divisas, aumento do dólar paralelo e uma aceleração inflacionária. Na economia, onde mais de 80% das transações são feitas em dólar. E as operações internacionais de petróleos de Venezuela, a sociedade anônima, enfrentam o maior obstáculo que já tiveram. Uma das razões que dizem as empresas, aliás, as de petrolentes, para mudarmos de assunto, é que não lhes interessa porque teriam que investir muito nas instalações, pois as instalações da Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, estão em condições muito ruins. Imagine, é uma infraestrutura esquecida há décadas. E agora como? Ou seja, você não vai investir lá e depois perder tudo? Não é isso que eles pensam. Tomara que isso não aconteça, mas eles desconfiam. Obviamente não é um investimento tão grande a ponto de depois acontecer alguma coisa. Mas enfim, agora a moeda da Venezuela está perdendo mais ou menos 1% por dia. A inflação, segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, pode fechar este ano em 548%, porque estamos incluindo tudo o que aconteceu no resto do ano. Pois é impressionante, realmente impressionante. Isso está fora do normal. Controles de uma economia em total colapso, essa é a palavra, não tem outra palavra para isso. Ou seja, e enquanto a economia venezuelana vai colapsando, que já por si só está muito, muito afetada. Também é relatado esse ataque, mais uma vez, um ataque no seu momento, de acordo com o que relata a própria. O próprio Pentágono, que mostra esses barcos que aparecem no oceano, hoje, 17 de novembro, sob direção da Secretaria de Guerra PITGIS. A Força-Tarefa Conjunta do Comando Sul realizou ataque letal contra navio de organização terrorista em águas internacionais. A inteligência confirmou que o navio transitava por uma rota conhecida pelo narcotráfico no Pacífico Oriental. De volta ao Pacífico, participava de operações de narcotráfico. 4 narcoterroristas morreram e nenhum militar dos Estados Unidos da América se feriu. Bem, é o que eles sempre dizem agora. Já são então 99 com essas 4 pessoas, 99 pessoas que perderam a vida dessa maneira.
Exatamente, bem. Segundo o comunicado oficial, a inteligência dos Estados Unidos confirmou que este navio fazia parte de uma organização terrorista designada e que navegava na rota conhecida como tráfico ilícito. Sim, bem, então vamos para outros assuntos também importantes, como o Estado. Pessoal, vão deixando o like, vão compartilhando, deem uma força para a gente com esse tema. E muito obrigado. Aliás, a comunidade que nos apoia, com um super chat, com um super obrigado, com uma assinatura, com uma inscrição, muito obrigado por estarem aqui. E bom, aqui todos os dias temos transmissões ao vivo sobre o que acontece no mundo, aqui conversamos, batemos papo e tentamos manter vocês informados sobre as últimas novidades do que está acontecendo no mundo. Vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes. Algo estranho está acontecendo na Europa, e enquanto isso acontece, estranho, a França é uma das regiões. Talvez mais vamos ser atacados. Eles já falam de uma guerra na Polônia, Alemanha, França, cada vez mais envolvidos em uma espécie de guerra fria ou guerra por procuração. Com múltiplos, pois vão ser movimentos até mesmo, pois agora mesmo a França está investigando uma interferência estrangeira após um ataque a um navio de passageiros com um malware de controle remoto. Ou seja, a França está investigando uma organização ligada a uma, digamos, potência estrangeira que teria estado envolvida, digamos, nesse movimento. Dentro dessas ações que estão sendo observadas cada vez mais, diz a França que já está em alerta máximo. Isso é o que dizem após a descoberta de uma tentativa de hackeamento altamente sofisticada no Ferry Fantástico, propriedade da companhia marítima italiana Grande Nave Veloce, enquanto estava atracando no porto de Sète. Não sei como se diz porque está em francês, mas o que foi detectado é um Trojan de acesso remoto, capaz de conceder controle total da embarcação. Imaginem só que de repente vai assim e alguém toma o controle da embarcação desse jeito, do nada, né? Ou seja, esse assunto é uma loucura. E enquanto isso, não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre o tema, mas se não, então vamos para esse vazamento que aconteceu na França. É que aconteceram muitas coisas. Aconteceram 3 ou 4 coisas na França. Outro tema importante. Se quiser comentar sobre a Octupra... Tudo bem. O ministro do Interior foi alvo de um ataque cibernético que revelou arquivos confidenciais, como antecedentes criminais de procurados, investigações em andamento e dados dos responsáveis. Hoje, o ministro do Interior confirmou ter sido vítima desse ataque cibernético, que também resultou no roubo de dezenas de arquivos confidenciais. A ministra, que se chama Laura Nunes, revelou que os sistemas vulneráveis incluem dados sensíveis, como o sistema de tratamento, antecedentes criminais e o arquivo de pessoas procuradas. E, bom, eles também não sabem ao certo quanto foi roubado. Se é isso, ou seja, nem sequer se sabe exatamente, ou seja, que informação foi roubada, o que foi roubado e para quê, né? Qual é a intenção? Se está complicado, não sei se você tem mais algo. Tenho mais alguma coisa da França, hoje. Também começou a circular, em meados deste mês, um vídeo falso gerado por inteligência artificial, onde supostamente dizem que na França estava acontecendo um golpe de Estado, apareceu uma repórter, ficou super viral. Se você não viu, e acho que sim, porque no pessoal. E bom, obviamente isso era completamente falso, mas realmente conseguiu ter milhões de visualizações. Algumas pessoas se confundiram, acharam que era real e acionaram contatos diplomáticos de emergência, ficando em alerta sem entender o que estava acontecendo. Conversaram, mas aquilo claramente não era real. Não, bom, quer dizer, não vou mostrar tudo, mas ali em cima diz, ou seja, tem um golpe de Estado. Ele está reportando isso como se fosse real. Evidentemente é mentira, é falso, mas com ela não está feito com ela. A maneira como isso está sendo feito agora foi muito coordenada. Hackeio por um lado deste ministro, por outro lado, hackeio deste navio, deste ferry para tomar o controle absoluto do ferry. E por outro lado, dando a sensação de que havia um golpe de Estado. Imaginem só, bem, é isso. Estamos vivendo este momento. Não sei se é uma guerra fria, híbrida ou outro nome, mas é assim.
Esse vídeo começou a ser compartilhado principalmente no Facebook e Macron denunciou isso, pediu à Meta que o retirasse, mas a empresa se recusou por 2 dias, alegando que o vídeo não violava as normas da plataforma. E eles se limitaram apenas a colocar um aviso indicando que o vídeo poderia ter sido gerado por inteligência artificial. Esse é um tema agora com o Facebook, não com a Meta, que já não remove, ou seja, já não tem moderadores. Eles decidiram deixar tudo rolar. Sim, não digo que não, mas tem que ter um certo bom senso. Ainda mais se for o presidente pedindo, olha... Exato. Ou seja, algo que pode causar instabilidade no país. Eu acho que não, bem. Algo terá que ser feito para definitivamente não. Mas bem, vamos para outros assuntos, para outros temas também importantes. Neste momento, pois também há outros. Bem, há relatos em que cientistas afirmam que existem muitos mais planetas habitáveis no universo, no espaço, digamos, do que se pensava antes, ou seja, de achar que talvez fosse muito complicado, muito difícil de encontrar. Por que chamam de exoplanetas? Agora parece que não são tantos quanto se esperava. Novo modelo científico indica que planetas rochosos habitáveis podem ser mais comuns do que se pensava, segundo o estudo na Science Advance. Esta revista científica afirma que um grupo de cientistas apresentou um modelo alternativo de formação planetária, que pode revolucionar o que entendemos sobre a existência até mesmo do próprio universo. Até agora, a Terra era considerada uma anomalia. Eles dizem, olha, que sorte tivemos de estar aqui, nesta parte específica do universo, neste momento, nesta altura, nesta hora. Não era impressionante? Um planeta rochoso, seco, habitável, com água. Com a temperatura perfeita. Temperatura ideal, etc. Quem diria que haveria pessoas dizendo, sou do time do calor, sou do frio? Todos animados, pois estão supostamente no frio ou calor. Mas as temperaturas são quase iguais. Digo, do ponto de vista de como estão outros planetas, sim. Claro. A questão é que a revista Science Advance publicou o estudo no qual sugere que planetas como a Terra não são tão raros, que a formação de mundos com superfícies sólidas e potencial de habitabilidade pode estar ocorrendo com muito mais frequência do que pensamos. A chave, dizem, está no calor, pois para que um planeta rochoso, para que um planeta como este se torne seco e eventualmente habitável, é necessário calor adicional. No caso da Terra, o impacto é atribuído às partículas radioativas provenientes de uma supernova próxima. Tradicionalmente, pensava-se que essa supernova deveria estar a uma distância exata, não muito longe para causar o efeito, mas não tão perto a ponto de destruí-la. Mas isso foi um erro. Um diz, no nosso caso, foi isso. Isso seria para que um planeta tivesse isso, seria extremamente raro. Mas não é necessário esse enfoque. A proposta japonesa vem de cientistas do Japão. Elimina essa distância crítica, sugerindo que existem várias formas de transferência, principalmente duas: a injeção direta de partículas e a síntese. Síntese interna causada pela interação de raios cósmicos com o pó estelar. Basicamente, diz que o limite da vida é muito mais amplo do que se pensava. Quer dizer que existem muito mais exoplanetas habitáveis totalmente, digamos, do que se imaginava, ele diz. O modelo dual permite a formação de planetas habitáveis, mesmo com uma supernova à distância, o que amplia a possibilidade de exoplanetas. Assim, com esse modelo, eles poderiam analisar outras zonas ainda não estudadas. Pois não acreditavam nessa possibilidade. Não há supernovas lá ou estão muito distantes, então não deve haver vida lá. E eles não verificavam essas zonas, né? E haveria aqui, desse lado, não, pois aqui também não. Então, todas essas zonas. Acontece que talvez até tenha vida, né? Então, obviamente, isso vai ser muito interessante para a pesquisa espacial. Exatamente. Nosso ego atrapalha, pois achamos que se não fomos até lá, não existe. Mas no final das contas, como dizem em Jurassic Park, a vida encontra um caminho. Encontra um caminho. Certo? Vamos a outros assuntos importantes.
pois não nevou em Monterrey, nem em Chihuahua. Em Chihuahua não sei, foi para a serra trabalhar. Mas onde realmente está nevando é na Arábia Saudita, lá é uma equipe de frio, calor e tudo ao mesmo tempo. E isso, ou seja, na Arábia Saudita, de novo com neve. Recentemente comentávamos sobre inundações em diversas regiões do Oriente Médio, de Marrocos ao Oriente Médio. Eles têm tido relatos de chuvas muito intensas ultimamente, e agora até com neve e tudo mais. Bom, então esse é o assunto do dia de hoje. E bom, dentro de todas essas situações e tudo o que estamos vendo, há uma dessas imagens que tem sido divulgadas de como está o fenômeno nos mapas, ou melhor, de como está o fenômeno do frio que está acontecendo agora de novo no norte dos Estados Unidos. E como vai estar o dia 20 quê? 25 e todos esses dias? Bom, vejam, o frio continua evidentemente para o leste, principalmente, como podemos observar. Há um relatório que alerta para tempestades de inverno, até mesmo inundações históricas, com rajadas de vento que serão super intensas. Bom, fala-se de uma afetação ou potencial afetação a mais ou menos 90 milhões de pessoas que vão enfrentar um clima um tanto severo. Segundo relatos, alguns desses lugares já têm alertas meteorológicos. Então, para milhões de pessoas que estariam pensando em como vão se preparar para esse dia. Sobretudo nos dias 24 e 25, que é quando, bem, acontece tudo isso, vocês sabem, né? Movimentação, festas, visitas de familiares, viagens de avião, viagens de carro. Todo esse assunto dizem que é garantido. Em muitos lugares vai haver caos, ou seja, caos nas estradas, acidentes, você já sabe, essa é a situação. Por isso, diante desses ventos extremos, diante dessas inundações, o que pedem é evitar o risco da mobilidade. É assim mesmo, porque senão, ou seja, se você for se locomover, que faça isso com muito cuidado, que vá com toda a precaução. São 20 estados nos quais vão ter temporal de Natal, então isso deve durar pelos próximos 2 a 3 dias, mais ou menos. Cerca de 72 estão em alerta, pelo que chamam de cenário de emergência meteorológica. Esse é o nome que eles deram e insistem nisso, pois afeta milhões de cidadãos. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos emitiu vários alertas por ventos e possíveis inundações. E bem, então vamos começar, eu acho que pela parte. As áreas afetadas seriam Washington, Oregon, Idaho, Montana e o norte da Califórnia, onde já foram registradas evacuações em massa e resgates devido às chuvas históricas. Por exemplo, ocorridos em Washington. Sim, o caso de Washington é um assunto à parte. Ou seja, temos visto que se fala do rio atmosférico, das chuvas, mas a questão é que eles tiveram muita chuva, muitos problemas em toda essa região. O nordeste do país, na verdade, noroeste, Washington, Oregon, Idaho, Montana, o norte da Califórnia. Como você comentou com esses alertas, 31 milhões de pessoas parece fácil, né? Mais de 31 milhões estão em risco de ventos fortes, do litoral do Pacífico às planícies do meio oeste. Os ventos ouvem isso, eles vão ultrapassar 100 km por hora. Mas há áreas, como no Colorado, onde os ventos vão chegar a até 144 km por hora. As rajadas, atenção. Não ventos constantes, o que seria muito destrutivo, mas sim rajadas repentinas, que de repente podem arrancar uma árvore, podem arrancar um telhado, ou seja, são rajadas. Exatamente, é assim. Uma árvore, ou seja, sim, exato, né? Ou seja, que ou sai... Mas eu te escuto. Ou o Firulais sai voando, né? Se ele está lá fora, ele sai sim. Os enfeites de Natal? Os enfeites de Natal, esses pode esquecer, né? Esse vai ser tremendo, né? Os riscos, evidentemente, pois isso já não é mais. Não é só brincadeira, mas são importantes. As altas planícies, como as montanhas rochosas, enfrentam condições praticamente paralisantes nas rotas. E, bom, espera-se que algumas comunidades fiquem isoladas por causa do fenômeno, né? Lá se fala de condições extremamente perigosas e, bom, obviamente há a possibilidade de cortes de energia por causa do vento e da combinação com a neve. O vento ameaça toda a fiação elétrica. Já houve relatos de falhas e danos até em infraestrutura crítica como energia. E Washington, que é o estado que estava enfrentando essas inundações,
que foram classificadas como históricas, já tem 100 mil pessoas evacuadas, rodovias colapsadas sofreram com inundações e também houve ameaças de transbordamentos em outras regiões dentro de Washington. Exatamente, estamos vendo o dia de hoje. E aqui está aberta essa neve nova para amanhã e depois. Amanhã em 3 dias, dia 21, dia 22, dia 23, dia 24 e dia 25. No dia 25 a neve já vai estar aí, né? Nessa região. Se você olhar para o noroeste, verá que a neve foi para a costa oeste, não para o leste, como eu pensei. Para o West Side, vamos dizer, agora lá em Washington, norte da Califórnia, um pedacinho de nevada. Todos esses estados, então, com um pouco mais de neve, apesar de que em algumas áreas quase não caiu neve nenhuma. Não, como a Christy nos disse, por exemplo, lá em Utah, né, que ela comentou que não teve nada, então, olha, pode ser que agora chegue um pouquinho por lá. Essa é neve nova, vamos ver, mas digo, isso é neve nova. Ah, olha, digo, vamos ver se chega um pouquinho por lá, mas pelo menos aqui eu já me afastei, olha, mas já me afastei. Já fui até o dia 1º, ou seja, já fui até o dia 1º, até o dia 1, até o dia 25. É até aqui. Sim. Ah, bom. E aí, pois é, quase não sobra quase nada para Utah. No dia 31, a neve se espalha mais e o Colorado terá ainda mais neve. Wyoming, Idaho, toda essa região, parece que vai ter mais chances de neve. A todos em Washington, Seattle, Oregon e Califórnia, fiquem atentos a essa situação. Também há outros estados mais para a região do meio oeste, como Kansas e Missouri. Toda essa região vai ter possibilidade de neve. E vamos até o extremo nordeste, tipo Maine, indo bem para o norte, praticamente no Canadá, é aí que pode nevar. Mas se você olhar mais abaixo, na Pensilvânia, em Nova York, veja só. Tranquilo? Bem tranquilo mesmo, para falar a verdade. Tipo, sim, talvez alguma novidadezinha. Leve, mas muito leve. Não são esperadas grandes nevascas nessas datas. Daqui, insisto, até o dia 31, já fui até o dia 1º, basicamente até o final do ano. E é assim que estão as condições em relação à neve e à temperatura. Já vimos isso nos Estados Unidos, mas no dia 24 é assim que vai estar. Essas são as temperaturas do dia 24, muito agradável. Essas são as mínimas, muito agradável. Digo sim, ok. Tem alguns lugares onde vai estar muito frio, mas no geral muito agradável. Como estava com o vórtice até aqui e com Chicago a menos 19 graus, por exemplo, veja agora no dia 24 à noite. Veja, à noite, Chicago no dia 24 vai estar a 2 graus. Nossa, você não ficou tranquila? Sim. Sim, está perfeito. Isso é à noite, na mínima, mas no dia 24, ao meio-dia, fará 5 graus. Ou seja, até daria para dar um mergulho no lago. Não! Não, também não é tanto assim. Não tanto, ok? Bom, então não vamos exagerar, mas realmente está muito agradável comparado com como estava nos últimos dias. Sim, é isso também. Veja no México, no dia 24, as máximas. Agustín Lara? Não comprem roupas de inverno muito quentes, pois não serão usadas no dia 24. Não, já chega, já estou sentindo calor, sim, tanto que até tirei o boné e tudo mais. Não, é que, olha, tipo, tá bom, confortável, está bem tranquilo, né? O inverno basicamente não é inverno, só isso. O pessoal do centro, esses estão mais... Está mais fresco. Não, mais fresco, né? Mas olha, na província não, como eles gostam de dizer, ai, aquela lá na província? Não, não fala isso, olha. Bom, aí sim está. Mais calor se você olhar, mas à noite vai estar mais frio para a cidade do México no dia 24. Ah, beleza. 8 graus, sim, dá para comprar roupa de inverno? Não, mas 8 graus não é nada, então não tem motivo para se preocupar. Com isso, não. Bem, pelo menos... Então uma jaqueta ou suéter leve, né? É isso. Depende da umidade, vento, etc. Mas vejam o que acharem melhor. O importante é que está ficando muito interessante. Aliás, tem nos escrito, tem comentado sobre como está o frio aí, o calor, na verdade, como se chama na Argentina. E para esse dia, para o dia 24, desde a Colômbia, o Brasil. Bom, na Venezuela já foi Natal, ou seja, vocês já não vão mais celebrar o Natal, porque já celebraram, não é? Aliás, já foi Ano Novo. Já foi novo, ou seja... E a Venezuela está no futuro, a Venezuela está em 2026 segundo a loucura de Maduro, né? Esse sim.
Não entendo, né? Ou seja, o que traz de positivo fazer esses anúncios? Então, quer dizer, o que muda na realidade do venezuelano? Nada, não? Acho que já estamos no final, então tanto faz o que acontecer, né? Amanhã é o dia do Snoopy? Sim, o surrealismo. E amanhã, no dia do Snoopy, vão lançar algo. Agora o ponto é que está super, né? Calor, bom, não, super quente, vamos dizer não. Super não, porque super, eu acho que é de 40 para cima. Quanto está? Está nos 30 e poucos graus, mas nas máximas. Aqui eu vejo que chega a uns 35 por aí, mas não, nem chega aos 40. Então chega, está quente, vamos dizer assim, esse seria um calor agradável, vamos dizer. Vamos lá então para outros assuntos importantes. Vejam só, tem dois relatórios que me parecem muito interessantes, que têm a ver com o planeta. Um deles sobre as temperaturas no Ártico. Mas antes disso, eu gostaria de contar para vocês o que está acontecendo em um hospital de Oregon, onde estão se apressando para construir um abrigo contra tsunamis, enquanto a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências está lutando contra os cortes de financiamento. Ou seja, Oregon, Washington, Califórnia, eles têm que investir em infraestrutura todos os anos, contra terremotos, contra tsunamis, porque cedo ou tarde vai acontecer, e pode ser que nem aconteça nesta geração nem na próxima. É importante fazer tudo direito, ainda mais sabendo que há um problema, certo? Isso também deve ser feito em algumas áreas de Guerreiro, de abordar a infraestrutura contra terremotos, como na Cidade do México. São vários temas que vocês já conhecem. Moradores de uma cidade costeira do noroeste do Pacífico sabem que, em alerta de tsunami, devem buscar áreas mais altas. Eles sabem disso perfeitamente e, bom, esse assunto me chama a atenção. Hoje a CBS News relata isso, falando justamente sobre esses desafios que existem na região. Parece que, de repente, eles precisam lutar até contra si mesmos. Quero dizer, Contra o governo? contra o próprio governo, que nem o mínimo de orçamento oferece para evitar isso. Nesse assunto, Não ficam exatamente assim? Nessa região, Astoria, Oregon, ao Hospital Columbia Memorial, começou a construção de um abrigo elevado contra tsunamis, porque, bom, como você faz quando está no hospital, né? Esse abrigo é capaz de abrigar pelo menos 2.000 pessoas durante o tsunami. Mas enquanto há uma ameaça natural iminente, existe outro perigo, que é o governo dos Estados Unidos cortar o financiamento para construir isso, que é algo necessário, né? No final das contas, não é uma bobagem, não é um lugar para ir dançar, é um lugar para proteger a vida das pessoas se ocorrer um tsunami. Que bom, é uma possibilidade que vai acontecer em algum momento, né? Ou seja, não é que não vai acontecer em algum momento. vai acontecer exatamente. Então aqui há uma grande aposta. Na verdade, acho muito bom que estejam se preparando. Este abrigo anti-tsunami, o edifício de 5 andares, com fundação até o leito rochoso, abrigo elevado para cerca de 1.900 pessoas, onde vai ter comida, água, barracas, suprimentos, para os 5 dias que podem esperar até receber ajuda, pacientes nos andares superiores, geradores no 4º andar caso falte eletricidade, serviços reforçados, enfim, vai estar super preparado. Em uma área elevada, insisto, não só para atender feridos, mas também para receber 1.900 refugiados. Isso me parece? Está muito bem. Sim. Sim, mas a verdade é que o governo dos Estados Unidos é complicado. Também quer acabar com uma área, um escritório responsável pelo clima. Sim, ele quer acabar com eles, pois dizem que só estão
exagerando sobre o clima. Bom, os dados eles são os dados, mas não querem ouvir, vejam, é para isso. Vamos para o próximo relatório, porque há um relatório justamente da NOAA que é desses. Essas agências têm investigado essa situação há anos. Não se trata só de republicanos ou democratas, mas dos dados fornecidos. Trump não representa os Estados Unidos, mas sim algumas empresas americanas, sobretudo as mais poluentes. Então eles trazem essa narrativa de querer dizer que o ecológico é ruim, que o ecológico é isso, é aquilo, não é bom. Já não se pode usar, por exemplo, nos relatórios a palavra aquecimento global. Não, nada disso pode ser usado. Eles vivem em um estado de negação na Casa Branca. E vejam, ao mesmo tempo, a NOAA, apesar de ser do governo e tudo mais, continua divulgando os relatórios como devem ser. Segundo eles, o Ártico aqueceu mais que o dobro da média global. Ou seja, e aqui a gente já comentou com vocês há alguns anos, como o planeta não se aquece da mesma forma. Por sorte para nós, porque quem vive em regiões já quentes, já calorosas, se aqui fosse afetado do mesmo jeito que o Ártico, aqui estaríamos com 60, 70 graus, estaríamos assando, já seria impossível viver aqui, né? Ou seja, mas por sorte eu digo que esquenta em diferentes regiões. Segundo o que relatam, regiões como o Ártico estão esquentando 6 vezes mais do que, por exemplo, outras regiões como perto do Equador. Então, isso também fala sobre os equilíbrios. O Ártico está soando todos os alertas climáticos no novo relatório da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, que confirma que a região polar pelo Polo Norte acaba de passar pelo seu ano mais quente desde que existem registros. De outubro de 2024 até setembro de 2025, a temperatura média da superfície do mar do Ártico superou em até 13 graus Fahrenheit, a média de 1991 a 2020. E essa é a temperatura mais alta registrada na região nos últimos 125 anos. O gelo marinho do inverno também atingiu uma extensão máxima anual, a mais baixa em quase meio século, de acordo com observações dos satélites. E o mínimo anual de setembro foi o 10º mais baixo já registrado quando a quantidade de gelo é mínima. Pois bem, aí está a questão. Algo mais sobre o assunto. Bom, o relatório da NOAA também descreve que há uma transformação radical no que é o ecossistema, porque obviamente existem animais que dependem disso, plantas. O gelo, por exemplo, o permafrost, os verões mais longos estão deixando a tundra mais verde, enquanto as geleiras e as camadas de gelo estão derretendo em um ritmo alarmante. Na Groenlândia, que não faz parte do Ártico propriamente dito, mas está muito perto, já se vê verde. É algo muito estranho até para os próprios groenlandeses, porque eles dizem que está tudo desaparecendo para eles. Eles distinguem tipos de gelo e afirmam que alguns de que precisam já não existem ou são muito raros. Então, bom, a Groenlândia, aliás, perdeu 129 bilhões de toneladas de gelo só neste ano. Só em 2025, e as geleiras escandinavas também registram sua maior perda de todas. Fique atento a isso, porque o gelo que está, por exemplo, sobre a Groenlândia está sobre a Terra. Então isso realmente muda o nível da água? Se o nível da água mudar, o gelo não muda, certo? O gelo, que está lá no mar, se derreter não muda, ou seja, não muda nada. É como se você coloca um pedaço de gelo em um copo e ele derrete, a água não vai subir. O gelo sobe pouco e praticamente não muda. Mas se o gelo está fora e depois você coloca ele dentro da água, aí obviamente o nível sobe. Então, isso ocorre na Groenlândia, em partes da Antártida e outras regiões onde a água estava em terra, não no mar. Ela não está contabilizada no mar, então quando for contabilizada, obviamente o nível vai subir, certo? Considerando isso, vamos abordar outros temas importantes como o Estado. Saudações, Panterita, FJ Francisco Arce. É que essa coisa não volta, né, dos tapatios. Como você tem estado? Muito bem, vamos então ao NOAA, né? Quando você fala NOAA, também lembro do NOAA do Juan Gabriel. Veja só o que acontece. Um fenômeno muito curioso está acontecendo em que há um fenômeno entre os jovens que estão ouvindo muita música de Juan Gabriel, de José, músicas que nem Astra nem eu ouvimos, por exemplo. E, não foi da nossa geração, foi da geração dos nossos pais, não da nossa, principalmente José Puma. Todos, né?
Sempre achamos graça porque é assim que acontece. De que caras de todo tipo, de vários estilos, uns bem mauricinhos, outros bem, vamos dizer, aparentemente roqueiros, tipo, parecem de estilos musicais diferentes e vão ouvir música daquela época. Eu acho isso muito doido. Até nosso filho mais velho dessa geração, outro dia em casa, perguntou: essa música é boa, de quem é? Aquele que fuma muito, como se chama? Alberto Vasques? Que eu digo, ele tem uma voz poderosa, na verdade, tem uma voz impressionante e até passei a admirar de novo. Eu disse que realmente ele canta bem, eu não tinha percebido. Ele tem músicas em inglês que não ficam atrás de cantores famosos, mostrando realmente sua voz poderosa. Interessante, né, que isso volte. Sim. Exatamente. É que, na verdade, atualmente há uma falta de bons. Sim, existem, mas são poucos bons músicos. A maioria não é tão boa, né? Não quero citar nomes. Porque olham pra trás e dizem que era bom. Quer dizer, a verdade é que sim, a verdade é que sim, sim, sim. É verdade que às vezes a gente tem que dar uma revisada, porque tem coisas muito interessantes por aí. E bom, vamos para outros assuntos, outros temas. Primeiramente, vamos cumprimentar uma pessoa, a Brenda, que nos assiste da Tailândia. Olha só, uau, uau, uau. Acho que é a primeira vez, ou melhor, não. Já tivemos visitas da Tailândia antes, Mas que participem aqui no chat. mas que nos comentem direto da Tailândia. Na verdade, Brenda, como está sendo viver aí com o clima atual e a situação no Camboja? como é que eu vou te dizer o que eu acho, eu? Que só na fronteira. Acho que só na fronteira, não no restante da Tailândia ou do Camboja. Eles estão tranquilos, mas quem vive na fronteira deve estar mais preocupado, né? Acho que agora vamos ouvir o que a Brenda tem a dizer, se ela quiser falar. Diz Omar Hernandes. Olha, o assunto é em duas partes. Ok, deixa eu só me certificar. É que começa com I, não é? Bom, não vejo outro comentário, então vou assumir que este é o único, diz. Sim, Eric. Rojo teve uma visão do futuro e chamou de Groenlândia, que significa terra verde, porque Greenland é assim. Sim, Sim, é verdade, você tem razão. com esse engano, ele fez os vikings se mudarem pra lá. Saudações, saudações. Sim, muito bom. Ah, Que ele enganou eles. Você está dizendo que, tipo, mentiu? Ele chamou de Groenlândia, fazendo eles acreditarem que era verde? Exato. olha, então Groenlândia sim, porque... Bom, na verdade, eles mostram isso na série dos Vikings sim, tipo, eles mostram isso, de que todos chegavam na Groenlândia super empolgados, Acreditando que era verde. acreditando que era um lugar muito bonito, né? Pois era verde, digo, sim, é muito bonito. A verdade é que, se me perguntarem, mas para viver é outra coisa, e principalmente para viver naquela época em que você chega e não tem nem árvores, ou seja, do que vou viver? Aqui, a série está muito boa, essa dos Vikings. Essa parte é uma das minhas preferidas. Aliás, pessoal, hoje fomos ao Museu de História e eles têm os que estão aqui. Em Monterrey tem uma exposição do fotógrafo Ijoli. Manuel Bravo, né? Manuel Bravo. Muito boa. E além disso, também está na área do que é do Muni, né? No museu que fica ali do lado. Na verdade, tem uma ponte que te leva por dentro, te leva de um museu ao outro. Tem uma exposição muito boa do Cricri, vocês lembram do Cricri? Gabilon do Soler. Muito boa. Na verdade, não esperávamos muito, pois nem conhecíamos a exposição. E até a pequena disse, não está bem completa a exposição grande. Acaba virando um ciclo pelo qual você passa. Desde a foto de quando ele era bebê, sim, até o final, quando o senhor já tinha uma idade avançada. Ou seja, até eu, que sou a última foto, você vê toda a vida. Impressionante. Eu não conhecia nada da vida de Gabilan do Soler, além do básico sobre sua parte criativa. Boxeador, toureiro, gostava de nadar, aventureiro no mar, competiu em vela, passou um ano buscando fortuna no sul da América, de barco, voltou sem nada. Casou 3 vezes. Casou-se 3 vezes. Ou seja, ele era um atleta. Você vê porque tem muitas fotos dele sem camisa e praticando diferentes esportes. Ele era bonito, né? Mas um atleta, ou seja, e principalmente naquela época, você repara que os atletas eram todos magrinhos, assim, de verdade. Atletas já eram raros antes, mas agora são ainda mais. Então, muito definido, tipo, parece até um James Bond, sabe? Basicamente, ele não fez de tudo no passado e acabou, tipo, fazendo música para crianças, basicamente não.
E também teve muitas histórias e muito interessantes, porque, bom, em alguns momentos ele fez e em outros não, porque, bom, não chegou a Segunda Guerra e disseram, olha, nenhuma dessa música vai ser tocada porque está acontecendo a Segunda Guerra. Imagino que, por respeito ou outro motivo, ele precisou buscar alternativas. Por isso ele foi para o Chile. Ele era famoso aqui e precisou ir ao Chile se aventurar. Porque, bom, não, bom, um monte de coisas, não quero dar mais spoilers, porque são coisas demais, até engraçadas, quero dizer, na vida dele. Muito interessante, né? Sim, ótimo para quem é do México, bom, e de Cuba, porque dizem que em Cuba também ouviam muito. Não sei se na América do Sul ou Central conhecem ou ouviram falar desse Cri-Cri, mas sua história era muito contada. Sua história era muito contada, com coisas, ou seja, reais, ou seja, coisas, digamos assim. Por exemplo, tem a medalha do avô, uma medalha que Benito Juárez deu a ele. Ou seja, muitos aspectos da museografia são muito bonitos. Sim, Orizaba, exatamente, de Orizaba, Veracruz, é conterrâneo. Está correto, diz Brenda, e diz que tem razão, somente na fronteira. Falando da Tailândia, aqui em Pattaya está tudo tranquilo. Obrigada e saudações. Que legal. Ter a informação direta da Tailândia, sim. Muito obrigada. Sobre esse assunto, veja o que diz Maria. Tem um sobrinho de 15 anos que mal fala espanhol, mas gosta das músicas de José Alfredo Jiménez e só dessas. Sim, eu fico chocada. Sabe o que também está acontecendo muito? Tem no YouTube, aqui no YouTube, desculpa, tem isso. Como se chama? Tipo, críticos de voz, né? Pessoas que são professores, que dão aulas e criaram esse jeito de fazer canais onde assistem vídeos e dizem uau, isso está super bom ou qualquer coisa assim. Há um grupo, né, especialmente dos Estados Unidos e outros países, que gosta de assistir ao José e criticar. Por exemplo, esse vídeo triste do concurso, não me lembro como se chama esse concurso que acontece em Lote. Lote não, Lote é daqui, é dele. O de lá do Chile é outro. Bom, não tenho certeza qual é o prêmio, mas onde ele ganha o segundo lugar, na verdade, aqui ganha o primeiro lugar, eu nem conheço. Você? Porque em todos, não sou daqui, acho que deve ser Lote, acho agora, nos dizem aqui. Mas enfim, a questão é que eles gostam de ver vídeos icônicos desses cantores mexicanos e fazem críticas e sempre se saem muito bem. É verdade. Hoje sim, Francisco e este Manuel Álvares, parabéns por estarem na área de fotografia, pois eu realmente tive que estudar um pouco sobre ele. Mas não é a mesma coisa ver as imagens já no museu e em grande quantidade, todas organizadas por datas e tudo mais. Quer dizer, essa parte também não ficou muito longa, né? É mais curta do que a do Cri-Cri, mas está muito bem feita a seleção de fotos. E, bom, um senhor que viveu 100 anos, quer dizer, ele realmente viveu 100 anos. E, olha, viajou bastante, principalmente pelo México. Então você vê a visão de um senhor muito moderna do meu ponto de vista, quer dizer, inovador para mim, porque mostra imagens que até hoje muitos fotógrafos não ousariam mostrar. Quer dizer, eu acho que é realmente muito diferente, muito legal, de verdade. Ele registra como... Sim, mostrar isso. É melhor um México com ele, porque sem ele ou sem certos fotógrafos muito específicos, a gente não conheceria, só teríamos uma ideia. E ele mostra, por exemplo, a imagem de um Lacandon de 1940 ou 30, não sei, caçando, um Lacandon caçando. Bem antes dos problemas em Chiapas e tudo mais. Impressionante, a imagem é muito bonita e detalhes assim são realmente interessantes. Diz Patrita, acabei de começar a série Vikings, ui, você vai adorar. Ou seja, estamos bem hoje, né? Alguém que esteja assistindo Vikings, que esteja assistindo. Também tem a de Pluribus. Eu estava tomando banho e estava cantando, eu que fui tempestade, eu que fui vulcão, e olha... Fizeram tanto sucesso que viraram memes. Sim, e Canyon usa muito as músicas daquela época. E eu acho que também é por isso, né? Os jovens ouvem, procuram e gostam. Não, tá tudo bem. De verdade, eu e também José, a gente não era muito fã, mas ultimamente que eles aparecem nos memes, eu não fui atrás. Eu estava na música. E é isso que eu faço, sem seguir canais de voz nem nada disso. Mas de repente aparece uma análise de alguém que está bombando. Também. Pois não apenas dos antigos, mas também das novidades. Então, olha, eu adoro, é ótima. Por exemplo, assim é a Ruiva, sim, muito, muito legal.
Não vi a análise, apenas o que me mostraram, mas outro dia assisti a uma análise assim. Mas em espanhol, que faz uma dessas... Ah, bom, já quando começava a se ouvir, tem a de espanhol nessa aí. Rosalía? Rosalía, sim, tipo, que manda uma dessas, porque, bom, a Rosalía está meio que no setor do reggaeton, né? Eu dizia que gosto de 2 ou 3 músicas, mas é um gosto meio culposo. Então eu não expressava muito isso e quando vi a análise percebi que a música dela realmente tem muita profundidade. Então pensei, vou ouvir e comecei a escutar. Porque de repente você pensa, ah, não gosto desse gênero e acaba bloqueando. Sim, no caso do reggaeton é meio misturado, né? Não é só isso. Não. Quando vê a análise, não é bem assim. Tipo, tem umas coisas muito loucas, bem diferentes do reggaeton típico. E tem umas misturas, tem flamenco, tipo, tem umas coisas muito legais. Na verdade, está bem legal. Mas esse é o autista Francisco. Mas vocês sabem que eu não posso cantar muito aqui as coisas do José? Porque Pepe começa a dizer que tá cheirando a Bacardi? Sim, é que me parece que quando ele começa a falar de Bacardi, ele fala isso, ele fala. Meu pai era amigo de Álvares Bravo, né? Olha que coisa linda, é que seu pai se movimentava muito. Não com todos os artistas da época, então isso é ótimo, né? Bom, agora sim que... Da partida do astrônomo, amador, amante dos veleiros, dos touros. Era impressionante. Sim, olha só, ele tem uma foto com os amigos astrônomos. E aí colocam lá, porque colocam um texto... E lhe deram um título honorário? Sim, e tem textos de, tipo, comentários que ele fazia sobre tudo, toda a sua vida. Por exemplo, há uma foto dele aos 14 anos, vestido elegante como um senhor e fumando cigarro. Eles colocam isso no comentário, como se fosse a museografia. Acho que algum familiar fez isso ou algo assim e dizem, aqui está o gavilando. Não sei, com 14 anos ele se achava muito elegante, coloca isso e tudo tem um tom cômico. Toda a museografia tem esse tom. Por exemplo, nessa com os astrônomos, há uma anedota em que ele os chamava de astromalucos, astriloques. Ai. Não acabei de te inventar, é que o nome é difícil de hackear. E esse, por exemplo, Pepe, não, astriloca. Você não está se vendo bem, astriloca? Assim está ótimo. Ai, obrigado, sim, está ótimo. Esse está perfeito. Sim. Ótimo. Obrigado, Noel, pelo superchat. E o que diz? Diz Pepe. Manda um abraço para o meu sobrinho Júnior, que veio de Cancún para Yakima para varrer os dólares nesse calorzão do estado de Washington. Mudança de clima, de repente ele diz. Muito bom, Noel. Então, um abraço, Noel, e um abraço para o seu sobrinho. Tomara que ele se adapte bem aí. Toda a viagem, né? Que vocês estejam muito bem. E muito obrigado, aliás, pelo superchat. Diz que o pai de Navarra se oferece para a história. Se um arquiteto morre, ele passa para outro plano. Se o rei solta um pum, é um gás nobre. Se a piscina é Honda, o mar é Toyota, pois é. Pois poderia ser ótimo. Papai de Navarra, como você tem estado? Diz Muito obrigada ao novo membro, Gerardo. Ansaldúa. Muito bom, Gerardo, muito obrigado. Seja bem-vindo. Saudações a todos. Muito obrigado, ele diz. Frases marcantes. Você já leu para ele? Não? Já leu? Muito bom, acho que sim. É que se fala muito animado, bom. Não é tudo, é tudo. Diz Vez. Quantas vezes já se ouviu Despacito? 60 bilhões de vezes a música mais tocada do mundo. Eu vi a história de como eles compuseram em Pegasus. É bem grudenta, mas que interessante. Eu não sabia que tinham publicado a história de como fizeram. Vou dar uma olhada, e olha só. Hein? Agora com o que você disse, eu me lembrei daquela coisa do Cri-Cri e todo esse assunto. No final, eles têm a placa do YouTube, tem as duas placas, a de 100 mil inscritos e a de 1 milhão de inscritos. Entramos no canal, ou seja, só existe o canal oficial do Gabilondo Soler. Aquel lado en la contra que el ratón vaquero. São 300 milhões de mais de 360, não.
360 milhões de visualizações impressionantes. Não, então aqui eu digo, são mais de 300 milhões de visualizações. Tem bastante. Ou seja, nesse vídeo que a Disney fez... o ratinho... Sim, mas você diz... Ou seja, ainda faz bastante sucesso, veja só. Ou seja, que apesar... O ratinho vaqueiro colocam de qualquer jeito em todos os jardins de infância, também não, nem sempre nas apresentações às crianças, o ratinho vaqueiro. Um vaqueiro... Diz Martin, tensão entre Estados Unidos da América e Venezuela. Maduro ordena que a marinha venezuelana escolte os navios petroleiros. Sim, mas o que eles vão fazer? Ou o que eles vão fazer? Eles vão sair com 18 navios que, pelo que eu sei, são 18 navios que estão observando. Digamos, eles se posicionaram para que os navios não saiam, não para ficar checando e garantir que os navios não saiam. De como se sai dali da Venezuela. Então sim, não acho que haja muito o que fazer, mas aí estão os atritos. Só até que algo aconteça, que esteja em algum ponto, né? Saudações para Omar Hernandes, que já reativou sua assinatura. Ah, não. Omar não era membro. Não é novo, bem-vindo, Omar. E bom, Japantrita, saudações. E diz aqui Humberto Garza Astriloca, mas está lindo, eu te ouvi. Isso... Olha, é que hoje estamos conversando com nossos filhos que é muito fácil sair de repente, pais, e hoje cada um... Não colocam os nomes porque o avô se chamava assim ou qualquer coisa, e colocam nomes que são muito fáceis de zoar, né? Então ele conta que para escolher os nomes eles passaram por umas 20 mil provas de bullying e de zoações, para que não fosse então. Quer dizer, porque Astrid é muito difícil, já Pepe é muito fácil, tipo, mas tem outros nomes muito mais fáceis que Pepe. Você pensa, esse nome rima com esse palavrão, aquele com outro. Tem nomes que rimam com vários palavrões. Não quero citar nomes para não dar ideias. Mas porque tem alguém que se chame ou que... Alguém se chama assim, né? Tipo, sim, exatamente. Mas tem muitos nomes que você pensa, poxa, tipo, que coragem dos pais, porque, tipo, já vão zoar o menino por uns 15 anos, o pobre garoto, né? Esse aqui diz, como estava Alex? Que muito bem, para namorado, como você está? 2 cumprimentos, muito bom, diz ele. Estou vendo livros e acho a proposta interessante. O episódio 7 foi o mais fraco, atenciosamente, Hector. Como ela. Não podemos dizer nada, mas tudo sobre o Paraguai está muito bom. Sim, bom, sim. Eu estou super curioso. Super curioso. Mas nisso vamos ver o que acontece. A atuação é excelente e impressiona, já que eles ficam sozinhos o tempo todo. O que deixou eles um pouco confusos é esse estilo que ele tem agora. Esse virou o nome do diretor. Por isso ainda não decorei. Mas enfim, vocês viram que em Breaking Bad tudo era muito rápido. Muitas frases, muitos comentários muito intensos, né? O que permitiu que ficasse bem marcado, ou seja, Vince conseguiu fazer com que Breaking Bad se renovasse. Nos memes e nos memes, não nos shorts, quer dizer, nos TikToks. E assim... Porque é muito fácil você pegar uma frasezinha muito interessante, que diga esse Walter White e aí o vídeo dele viraliza, todos os vídeos dele viralizam, muita gente fica só postando. Então, muita gente não assistiu a série, mas é fã da série por causa das frases, sim, mas no caso dessa, é uma série muito silenciosa, muito arriscada nesse sentido. Ou seja, essa série só existe porque fez tanto sucesso em Breaking Bad e em Ver com o Sol. Senão, não teriam permitido que ele fizesse isso. É estranho ver que eles se atrevem a fazer algo praticamente como cinema. Ou seja, há momentos de muito silêncio, há momentos de tomadas longas. E isso quase nunca fazem. Mas a história é tão boa que te prende. Gosto de tomadas longas e silêncio. Mas muitos não gostam, ainda mais em séries. Preferem tudo mais rápido. De repente... Isso pode ter chamado a atenção ou incomodado algumas pessoas. Eu não quero dar spoiler, melhor deixar assim, porque já vou comentar coisas que vocês vão ver. Mas que bom que você está assistindo, Saudações para Costa Rica e tomara que a série continue dando certo.
Adam Pérez diz: eu vendo discos de vinil e os de José, Luiz, Miguel, Amanda, Miguel, Léo, Dan, Rocio Durcan, Los Panchos, Pedro Infante e outros são artistas que tanto crianças quanto jovens me compram. Esses, olha que interessante. E outra coisa, por exemplo, estreia uma série, Não Há de Mentiras, que também tem várias músicas dos anos 80. Ai, não, todo mundo ouvia, né? Eu também ouvia e cantava, não eram realmente muito boas. A letra diz que é preciso organizar para o final do ano os prêmios Pep Nauta para os mais destacados do chat. Ouvi, olha que sim, sim. Seria legal o mais conversador, o que mais querem? O polêmico. O polêmico? O mais engraçado? Ah, Bom, assim, né? Claro. sim, claro. Sim, isso sim, vai rolar. Os prêmios Pep Nauta? Pepenautas, ótimo. Obrigado, Francisco, confirmado. Alex, Desculpa, Alex. O que eu digo? Digo Francisco, pois ele é quem quase sempre usa a frase pepinauta. Por isso eu identifiquei rápido, mas não. Então foi o Alex que disse, o melhor é, vai. Air diz: saudações para Francisco. Quem nunca dançou o ratinho vaqueiro nas festas do Dia das Mães, eu já sei. Claro, sim. Tudo bem, acho que vão mudar a geração dos professores e não vão mais colocar isso. Acha mais provável fazerem um hip hopper assim? Bem, já houve casos de professores que, nossa, impressionante. Não, quer dizer, mas o ratinho vaqueiro, quero dizer. A versão roupeiro, sim? Algo assim, né? E como você tem estado? E não é incrível o que ele conseguiu? Guardiões da Bahia? Brian e Brandon por toda parte. Sim, é impressionante que até hoje Brian esteja com Brandon. Mas vocês já notaram que sempre que eles têm alguém é chamado Brian ou Brandon? Na verdade, esse é um nome falso usado por todos para não revelar o próprio nome. Virou um truque. Nem todos os Brian deles realmente se chamam Brian. Se Brian. Ah, nem é isso, só isso mesmo. Diz Noel Mendoza. E o clima começou a mudar e ficou frio, mas frio de verdade, diz Noel, que está lá em Washington. E estava como verão, muito estranho para essa época em Yakima, e no ano passado já tinha nevado e o mundo está esquentando. Sim. Sim, está difícil. Saudações. E bem, parece que o tempo continua ruim por aí, mas mais com ventos e chuva pelo que parece. Vamos ver como vai. Saudações até Washington. E este, diz o episódio 7, assim diz, é o melhor de pré e voo. Sim, Chavo também concorda com você. Sim, é que pra mim todos os que de verdade, que é como me emociona, porque são séries que raramente você vai encontrar. Sim. É mais que sim, não sim. Quase não, então sim. E está ótimo e pronto. E tomara que vocês tenham conseguido essa que a Astrid El recomendou pra vocês. Como se chama? A Asa do Colapso? O Colapso? Sim. É muito bom, diz papai. Não diz, mano, roxo, diz. Pluribus já foi renovada para a segunda temporada. Excelente, porque se supõe que são 3, né? Eu acho que já que está fazendo sucesso, então sim. Claro, né? E já está em espanhol na Netflix falando de Breaking Bad, diz Zarat. Eu não gostei de Breaking Bad. Ah! Ok. Mas quanto você viu, Zarat? Sim, porque a princípio é meio estranho ver esse ator como Walter Wilde. Mas chega um momento em que a série decola. Eu não estava assistindo a um youtuber que estava reagindo a essa série de... Hein? Como chama aquele anime com 1000 episódios? Ah, sim, a do menino do chapéu. Sim. Sim, esse PMPM aí, esqueci o nome. Na geração 102, sim, eu lembro, sim. Sim. Este é o Virata, este? Não, este. Espera, um pedaço. Então está bem. Vou dizer um soco só. Mas esse youtuber foi muito pressionado, como no mercado, né? Então é pinguinazo, sim. Então esse Pinguim 07, bom... Mas eu digo pinguinazo, esse pinguinazo estavam insistindo com ele por muito tempo. Ele postou um vídeo dizendo, faz 5 anos que aliás, faz mais tempo. E ele começou a assistir há 5 anos e acabou de terminar, né? Aquela de 1000 episódios, nossa, que incrível. Ele disse, ele estava rindo muito. Porque ele disse que começou a assistir, né? E disse só que... Vou te falar uma coisa. Na verdade, os primeiros 300 episódios foram dificílimos de assistir. Os episódios estavam? Ele disse que os primeiros 300 episódios estavam horríveis. Mas depois tudo melhora e só evolui. Começamos a assistir do 300? Está muito bom, né? Mas aí vou te contar o truque de como assistir. Ah, ok, tem um truque pra ver tudo. Na verdade, esqueci de falar aqui pro pessoal. Mas enfim,
O ponto é que ele diz que a partir do capítulo 300 começa a melhorar, começa a ficar melhor. Ele disse, e não é porque diziam que era a síndrome de Estocolmo. Aham, sim, claro, sim. Que acontece isso. Passou tanto tempo, né? Diz. Não, de verdade, diz. É que a partir daí a história muda totalmente, ou seja, mudam os arcos da história, os personagens melhoram. Ou seja, ele diz que algo aconteceu com o autor. E o cara percebeu que eu tava fazendo besteira? Aham. E a partir do 300, 301, só melhora. A série então diz que está muito boa, né? A partir daí, mas a questão com essas séries que não são tão longas como essa é que ele não consegue assistir. Tem um truque que, se os fãs não começaram a fazer resumos, Então, imagine que pode resumir a temporada. Sim. porque de repente uma briga dura uns 5 episódios. Não. Não. Já editaram, já está tudo resumido. E não sei o que procurar. Só que não sei onde colocaram então, é? E com certeza está por aqui. Bom, alguém aí fez o truquezinho, sim. Segundo ele, eles viram um show infantil de uma motoneta que canta rock. Anos 80, sim, eu já vi, porque nesse fim de semana faz uns 2 fins. Ela esteve aqui em São Pedro, no São Pedro de Pinta. Sim, fecharam e trouxeram o show daquele roqueiro moped, né? Engraçado, acho que é o de cabelo comprido. E ele leva a guitarra dele. Você não viu? Não, você não viu. Ele leva a guitarra dele. É muito legal. Procura pra ver se você acha vai tudo bem, engraçado e tal. E ele faz o show e fala pras crianças, sim, vocês têm não sei o quê. E fala assim, tipo aquele dos Simpsons, né? O motorista, já o motorista do ônibus. Saudações ao Omar Hernandes, sem spoilers, que ainda haverá o capítulo 2. Desculpa. E saudações aos demais, diz Adan. Capítulo 300, o que tem? É que esse anime tem 1000 capítulos e... Não terminou e o autor não sabe quando vai terminar. Ou seja, não tem uma data e nenhum tipo de... o final vai ser em tal, não. Então... Diz Omar, eu acho incrível e comecei a assistir One Piece quando estava no ensino fundamental e agora assisto cada episódio quando sai junto com meu filho. Imagina. Cresceu com você. Imagina. Bom, diz Marilena, que época bonita a do Cricri. Vamos passar a noite como estava, Marilena. Saudações até Teotihuacan. Puebla EMA, saudações, Wilcoff, diz Síndrome de Clark, diz de Estocolmo. Adorei. Sim. Claro, síndrome do sim, porque muitas vezes isso acontece com a gente, né? Antes acontecia muito, acho, quando não tínhamos tantas opções. Quando assistíamos séries que nem achávamos tão boas, mas ainda assim víamos. Agora eu e o Pepe já percebemos quando o filme não é bom, logo nos primeiros 20 minutos. Tchau, adeus. Há várias opções, né? Sim, agora cortamos as séries também. Temos duas. Sim, é que está muito recomendada. Sim, bom, se duas, se não, nem duas. Mas, por exemplo, nessas do He-Man, por exemplo, e então eu me lembro de quando era criança. Tinha uma boa lembrança desses Thundercats, He-Man, tudo isso. E quando fui assistir de novo, eu disse, essas animações, sim, são horríveis. E aqui são muito lentas. Muito lentas. Tudo acontece e depois sempre acontece a mesma coisa, tudo igual, sempre a mesma coisa, mesmice uma e outra vez. Então eu disse não tem nada. Ou seja, e aí quando você vê por que fizeram que era pra vender brinquedos, literalmente fizeram pra isso. Não tinha não tinha um que o autor queria, não. Simplesmente disseram, ei, queremos vender esses bonequinhos, faz uma história e pronto, acabou o assunto. O menino gostava, mas definitivamente não por isso. Agora, quando você vê os desenhos animados das crianças de hoje em dia, os desenhos das crianças estão ótimos. As histórias são completas, têm ordem e evolução do personagem, diferente da gente, que era sempre igual. A mesma coisa acontecia uma e outra vez, claro, isso cansa. Esse papo pode conferir-se em Vancouver. Já nevou? Diz Tapatia. Sim, vou conferir. Diz esse J, então diz o 13 Atlas tem vários milhões de anos, olha só. Quer dizer sim, mas se supõe que são bilhões de anos, estamos falando de uma quantidade exageradíssima. Sim, se os cálculos que fazem estiverem certos, seriam mais anos do que a própria Terra. Ou seja, se for desse jeito, supondo que tudo siga o conceito mencionado, que é um cometa vindo desse ponto, ou seja, se tudo estiver correto, então seriam, dizem, de 7.000 a 10.000 anos quase quando o universo foi criado, ou seja, muito antigo.
Supostamente. Realmente é muito louco. Olha, de início, antes de que, se está nevando ou não, o que eu posso ver mais do que tudo é se vai nevar. Mas para o passado, me parece que não tem uma opção, deixa eu checar, mas o que eu estou vendo para toda essa região, praticamente. Ou seja, tudo que é Vancouver, Victoria e até Seattle, e bom, e até mesmo Washington, etc. Então vai nevar. Ou seja, se olhar só até o dia 25, ou se você for direto para Vancouver, bom, digo, depende do ponto. Mas lá mostra de agora até o dia 25. Desculpa, mas aqui está mostrando chuva. Mas como eu disse, vamos para a neve nova. 49 centímetros de neve, olha só. Ou seja, está aí. De agora até o dia 25 é isso que está mostrando. Ou seja, neve nova, né? Então provavelmente já tem neve. Mas que vai ter, segundo isso aqui, vai ter, digo, depende da região. Você viu que mostra de 30 a 60 centímetros de neve. Perto da costa, 29. Mais para dentro, já indica mais neve. Ou se está, pois é complicado. Aí está a questão, né? E mais ou menos toda a região está igual, ou seja, você percebe, seja aqui e já indo para as montanhas e tudo mais. Poderiam ir conversar, né? Ou seja, ali sim está muito mais nevado, mas enfim, é mais ou menos o que se vê. Tapatia, então, bom, você vai sentir falta. Mas acho que da neve não, ele diz. Fizeram um filme sobre Creek, no final apresentam o Creek original, em uma homenagem que fizeram para ele, muito emocionante. Ah, que loucura isso, ele diz. Nunca entendi Candy, diz Alex que pode ir para Candy. Candy é um desenho animado, um anime japonês. Não era uma garota que tem uma vida ferrada quase o tempo todo, né? E todo mundo se aproveita dela. Sim, até o final é triste. Tipo, coitada da garota, de verdade. Sim. Você me procurou, eu estou protegida. Com que era isso? Que tinha um guaxinim? Sim. Era uma menina órfã que morava na casa da Polly. Era assim que se chamava o lugar. E ela foi adotada por uma família rica. Eles a tratam muito mal, os netos. Não lembro se eram os primos. Não a tratam bem o tempo todo, como a rejeitada, a coitada, rejeitada. E ela vai estudar? É novelão? Sim, é um novelão e ela não vai cursar enfermagem. A Primeira Guerra começa. Lá ela não se dá mal. Não é... é um clássico, mas digo não é tão bonita quanto outras. Não, essa é mais bonita. 76, 79, olha essa série, sim. Sim, repetiam muitas vezes. Sim. Essa de Susanna Klein, quem canta morreu. É a Candy ou não? Não, ela é a amiga. A riquinha é outra. A tartaruga. Sim, diz Remy, muito triste. Remy é mais triste. Não me parece que essa eu não cheguei a ver. Mas meu irmão mais velho, que é uns 8 anos mais velho que eu, é super fã de Remy. Bom, era, agora acho que não é mais fã, diz Remy. É outra que eu simplesmente não entendi. Ele diz que sabe que eu sempre estou no chat Tapateceros, Tapatel. Diz Remy, diz. O Menino de Ninguém. É uma famosa série de anime produzida pelo estúdio Tokyo Movie Shinsha e transmitida por completo. 51 episódios de 1977 a 1978. Olha só os animes daquela época, né? Quer dizer, é impressionante, né? Tipo, sim, eles já produzem anime há bastante tempo. Se digo que não gosto de desenhos animados, ele pergunta: o que você assistia quando criança? Agora já é um homem do mundo? Desde criança vocês sabem que minha série favorita era uma antiga. Eu vi a notícia. Os Thunderbirds do espaço, essa sim era uma série. Thunderbirds, sim, agora conheço. Sim, esse eu gosto, bom, é que eu gostava na época de He-Man e todas essas. A outra, a do Cowboy Galáctico, também. E os outros, os cowboys também, os cowboys que estão no espaço do coração. Sim, claro, também são bons. Sim. Voltamos a esse assunto, diz Omar. Estou tentando convencer minha esposa a assistir a Tumba. Ai, Omar, por que você faz isso com sua esposa? Ai, estamos. Eu a amo. Eu quero que eles assistam, e entendo, porque eu também quero que eles assistam para sentirem o que eu senti. Mas é que está muito bonito também, é que está bonito e muito triste, sim. E quando você descobre que outro dia a Christy Kranz nos disse que é baseado na vida de alguém? Eu disse, ai bom, me deu vontade de conversar. Que afirma estar bem, firme sim. Sim, recentemente mostrei um vídeo do Pepe criança em que ela assiste e chora.
E os amigos estão porque eu... Ah, a mãe. A mãe e os amigos também têm que estar os amiguinhos. E ela pergunta, por que está chorando? Ela diz, pare de olhar se te faz chorar. Ele, não, é para apreciar a vida. Chorando, o menino diz que é para valorizar a vida. E você discorda? Esse menino tem grande maturidade emocional. E é isso mesmo, né? É assim que está. Quer dizer, Sim, pois é, quer dizer, ou sim. também pelo impacto, sim. Por isso sinto que as notícias também causam esse efeito quando há pessoas. Ou seja, quando você assiste as notícias, bom, eu digo, a verdade é que sim, eu passo a valorizar mais a vida. Sim, claro, quando você pensa, poxa, não estou passando pelo que estão vivendo em tal país, em tal país. Eu digo, bom, depois de tantas reportagens, fico muito grato por estar com os meus próprios problemas e dificuldades. Meus problemas são mínimos comparados com o que as pessoas estão vivendo em tal país ou em outro país. Sim, diz esse Dom Gato. Dom Gato é o máximo. Muito bom, Dom Gato e Pedro Pedregulho. Tem no HBO Max e a gente tem assistido com o menorzinho e ele adorou, sim, ele gostou. Sim, é porque é tipo o máximo? Basicamente sim, é igual a eles. Quer dizer, esse, como chama o Benício, Mas são Norberts, digo, são fantoches também. são um pouquinho assustadores. Sim, são um pouquinho assustadores. Ai, cara, vocês não gostavam deles? Eles são assustadores, a gente diz. Também era uma época em que usavam essa técnica de colocar bonecos em várias séries. Um pouquinho, pra falar a verdade. Essa panteirinha tá velhinha. É verdade, sim, sério, tipo, é isso. Eu sempre tinha 3 sapatos a mais. Literalmente não tenho sapatos, tipo, sério, preciso desse tipo. Não tenho sapatos sociais. Se eu tiver que ir a um enterro, vou precisar de sapatos pretos, mas eu não tenho. Minha vida toda eu odiei esses sapatos. Não gostava não nada, se eu pudesse não. E agora o filho mais velho o dia todo de sapato, com sapato de escola e eu assim. Quer dizer, por quê? Porque Por que você está de sapato? Sim, exatamente. Eu vejo isso como um castigo, sinceramente. E nem são tão legais assim. Eu gosto muito deles e eu fico tipo, ah, bom, então beleza, não tem problema. E se você gosta, mas pra mim é meio estranho. Cada um tem suas ideias e manias, não estão tão malucos. Eles gostam muito de se vestir bem, usar camisa e se arrumar. E os pais desleixados, largados, né? E com a camisa daquela marca dos roqueiros, com as calças bem largas, que eu não vou usar isso nesta temporada de inverno, porque agora as meninas estão usando. Aquele sim cabernet, como diz o filhinho dele. O gozo que é o cachorro. Não, o cachorro? Cachorro que ri, sim. Bom, na escola me diziam que eu tinha tosse de pulguento quando eu pegava aquela tosse de inverno, sei lá, e tossia, eu sei como eu tossia, que me diziam, não sei se era o professor, não sei se era algum bichinho. Sim. Mandibulim, Robotês e outros caras estão lá. Conheci a Robotês por primos. Na verdade, não conheci. Acho que só a série ou o filme, mas sim, o brinquedo, conheci o brinquedo, só isso, por uns primos, sim, eu adorava. Perdidos no Espaço, quem? É Benny Sebastian? Hein? Benny Sebastian? Não sei quem é. Sebastian? Pucci é o cachorrinho, né? Pucci é o cachorrinho, mas Benny Sebastian eu não sei quem é. Sim, Perdidos no Espaço é ótima. Mas não menciona a série que vimos. Não, mas ela e eles repetiam, sim. Sim. Sim, é que passou na televisão a cabo. Ah, você tinha? Sim, dizem. É que eu não dava nada quando era criança porque nem brigava. Não prendiam minhas mãos. Mas também não é normal amarrar as mãos, mas eles percebiam de mim. Quando algo quebrava, quando acabava a luz ou quando quebrava um cano de água ou um vidro. Poucas, mas poucas ou quase nunca, me repreenderam. Dizem, ah, que bom. Bom, Eu sim, me repreendiam o tempo todo. Sim, mais pesado, com palmada e tudo mais. Não, sim. sim, não, eu não vivi isso, diz nos comentários. Diz. Coloquei desenhos animados, diz antigos. Pra Jonas e os Jetsons ele nem ligou, porque já está acostumado com os drones vermelhos. Sim, pra ele é bem normal. Ele fala, mas adora Flintstones, Tom, Jerry e Pernalonga. Ah, olha, bom, sim, coloca pra ver se funcionam essas do Mickey Mouse, mas as que são dos hitters... As antigas, sim, não. As boas são as novas, as antigas. Isso, esses curtas Essas são ótimas. são novos. Os novos curtas do Mickey Mouse são bem atrevidos. Daria um toque antigo pra eles, ahá.
mas na verdade são novos. Sim, A das manhãs está ótima, não está ótima. a moeda não. Essa não, essa é... É de velhas, é outra. Não, é mais de velhas, tipo chinesas. Ah, Ok, só isso, tem esse tom. essa é a piada, é ótima. Tá? Ele diz isso, diz. E esperem até que seus filhos cheguem com a namorada. Eu já nem vejo quando isso vai acontecer. Sim, é outra coisa também. Tipo, a forma agora de De paquerar é de... paquerar não é muito. Antes, as baladas eram lugares para paquerar, mas hoje não fazem mais sucesso entre os jovens. Eles quase não vão mais. Né? Ela diz. Bem diferente, mas bem diferente mesmo. Ou seja, uma geração diferente. Então realmente mudou muito. De jeito nenhum, eu diria de jeito nenhum. Roblox. Eu tenho uma amiga que dança como o pássaro Dodô. E por mais que ela queira melhorar a dança dela, continua igual Dodô. Ei, Roblox, lembrei. Bom, se você já viu a série desse Seinfeld e tem uma pessoa que se chama Elaine, procura aí, procura assim. Elaine dança desse jeito que ela está fazendo. É assim que ela dança. Ela é toda dura, não sei como consegue, diz Fernando Gutierrez. Como brincadeiras de contas. Como diz o desenho animado de Calabozos Dragones, era excelente, Fernando. Eu adorava esse desenho. Porque, além disso, meu irmão mais velho tinha os livros onde você decide o que vai fazer e vai para diferentes pontos do livro para mudar a sua versão da história. Mas esse era o desenho animado, Calabouços e Dragões. Sempre que podiam voltar para o mundo deles, algo acontecia e não conseguiam. Era muito bom, eu tinha adorado. Eu gosto daquela que lançaram, que é Calabouços e Dragões. Calabouços, não. Algo sim, não. Calabouços e Dragões, sim. Calabouços e Dragões está ótimo, bem diferente do outro. Mas sim, está eu. Quer dizer, aqui você fala, eu conheço por você só, porque não. Nem o seu cachorro viu ela. Não vi, ele diz. Ei, se borbulha, também borbulha, ele diz. O que você não quer na sua casa, você tem que ter esse clássico. Marisol Garcia diz, vi uma série muito triste sobre uma abelha. Ah, sim, a abelhinha de Metã, não. A abelhinha Maia, tudo acontecia com ela. E o sapo de Metã também, tudo acontecia com ele. Era um drama após o outro, cada episódio era um desenho animado. Acho que passava no canal 11 ou 13 antes da Inmevision. Sim, já. Sim. Incrivelmente triste essa saudação. Também diz, eu sou de casamento, Sônia. Vem cá. Ah, É jovem. Francisco. Diz Panterita. Sim, procura. É de um cachorro branco grande chamado Ben. Não reconheço. Lembro também de um cachorro chamado Oliver. Não lembro disso, você sempre fala do Oliver, esse cachorro e eu. Porque iam colocar no meu irmão mais novo o nome de Oliver. Lembro que falei pros meus pais, mas como o cachorro se chamava Oliver, desisti. Se não fosse isso, teria sido Oliver o nome? Ah, Não conheço ela. sim, eu já vi ela. Não, eu é que gostava dela. Também não era muito, mas sim. Do D'Artecan. Na verdade, Daí eu pensava que era um... Como se chama? São Bernardo, mas não é São Bernardo. Não, não é. É um Samoyeda, eu acho que sim. mas sim, eu vi. Eu gostava do D'Artagnan e os Sete Mosqueperros e da Volta ao Mundo. Aparece um senhor e um cachorrinho arrumado. Sim. Sim. Em anime também, acho que é um anime, nem tenho certeza. Robotex é o melhor. Danny Boys nunca assisti, só vi uns trechos agora, não vi quando era criança. Acho que sim. Dos adolescentes jovens. Quando tem um núcleo familiar bom, demoram mais para ter namorada, namorado ou é igual? Antes era praticamente obrigatório, agora parece que não é mais. É como se eles tivessem preguiça, sabe? Eles ficam com muita preguiça, na verdade. E conhecemos bastante, quer dizer. Mas também é por uma falta de conexão, quer dizer, sim, também é, digamos, sim. Certos médicos dizem que sim. É um pouco preocupante que as pessoas estejam tendo relações cada vez mais tarde. Algumas pessoas demoram até os 30 anos por falta de conexão com outras. Por causa da tecnologia, por exemplo, no caso do Japão já é extremo, né? Mas sim, é algo que precisa ser trabalhado, que socializem sem o celular, porque esse é o problema. Estão todos em uma reunião e todos estão com o celular ou com o tablet, né? Ou seja, não conversam, não brincam e isso é importante, né? Não ainda que vão... O que farão quebrando o PTA? Permatina, Valentina, impulsos, rifles, obrigada. Sim, também. Topolilo para a caminha. Meus pais me disseram que Topolilo era um robô, então até hoje eu acreditava que era um robô.
Não, é que ele tem uns fiozinhos e... Também tem uma mão quando anda, era da mão tudo isso preto. Bom, eu achava que aquele menino... Eu ficava arrepiada quando cantavam a música da menininha que se perdeu. Você viu isso, Christy? Definitivamente acho que as gerações que estão nascendo vão querer voltar ao básico, ao retrô, como era no nosso tempo. Eu emprestei meu iPod Nano para ele e ele está fascinado, diz Christy. Sim, tem muito disso, essa vibe de já... Muitos dias estão aparecendo nas redes sociais também. Sim, tomara que esteja tudo... O retrô, tudo. Seja o telefonezão, seja os... Todas essas coisas eles adoram, ou seja... E então isso é lixo, não, e não, e isso com vontade, ou seja, sim... Disse. Desculpa, nós fomos nessas lojas de antiguidades e tipo... Espera aí, isso não são antiguidades, isso é, não sei. Quando eu era adolescente, por que vocês olham daqui? Ei? Ele diz, olha, esse era o telefone que eu usava, mas por que colocam isso aí? Não deveria estar no museu, senhor? Sim. Isso não é antigo, olha, ele diz exatamente. A tecnologia está mudando a mente dos jovens em geral. Sim, em geral, estou falando a verdade, que também para as. Ou seja, por um lado, realmente existe uma proximidade diferente. Porque agora, se você encontra alguns amigos, não que você não os veja há 10 anos, mas você os vê todos os dias. No WhatsApp não existe esse constrangimento, tipo, faz um tempão que não te vejo. Não, porque você já sabe de tudo. Até ontem você sabia o que ela fez, né? Basicamente, então, curiosamente, a conexão se mantém, mesmo que quase não exista contato de verdade. Assim, né? Diz Marisol, eu sempre quis ter minha própria Roberta. Se eu ainda estiver viva nos próximos 15 anos, vou realizar meus sonhos. Marisol, sim. Tudo isso está mais próximo. Você certamente estará viva nos próximos 15 anos, Marisol. Aliás, a empresa está numa festa, faliu, vocês não souberam, eu imagino que sim, que a empresa faliu. Por isso tinham muitas ofertas. Agora tinha um monte, você lembra que nos contaram há pouco tempo. Consegui a festa por um super preço. E pois é, a empresa faliu. A empresa faliu, mas já foi adquirida por uma empresa chinesa. Então, eu suponho que as festas vão baixar de preço, suponho eu que vão baixar de preço. Mas agora vão ser feitas pelos chineses. Acho que eles já faziam isso, mas agora será oficial. Agora é uma empresa chinesa. Os das festas continuam baratos. Não, essa não é festa. Ok. Mas bom, sim, tipo, as festas estavam, não sei agora, mas estão super baratas. Estão ótimas. Elas custavam 12, 13 ou 14 mil pesos, que são esses valores. $500. 500, 600 dólares a festa, pois agora estavam em 200 dólares. Por dizer não, ou seja... Agora precisamos de uma bem forte por causa dos cachorros? Sim, exato, né? Ou seja, tem alguns que aspiram, varrem e passam pano. Bom, aspiram, passam pano. Aspiram e varrem, pois continuam varrendo. Aspirar faz o mesmo que varrer. Para que varrer, então? Pois se estiver grudado ao levantar... O tamanho não serve. Sim, serve sim. Confirmem, pessoal. Bom, vocês nos digam aí o que acham. Antes eu conseguia ler um livro por até 8 horas seguidas, e agora, no máximo, meia hora, um livro da internet. Eu começo a perguntar, a pesquisar cada coisa que você vê. Sim, você está totalmente certo. Ou seja, a capacidade de retenção, de repente, é diferente. Agora não. Ou seja, porque nem todo mundo está acostumado a ler tanto tempo seguido, vai pesar pelo tempo, né? Também sinto que você vai avançando e de repente tem coisas demais para fazer e muitas distrações. Tem que dar uma parada, né? De repente, talvez, não sei, sim. É assim que se escreve Bicel. Bicel. Com 2 S. Duplo S. Duplo L. É um aspirador. Mas eu que tenho que fazer o trabalho. Cristina Ombre. Queremos uma robô
Cristina, sim. Ou seja, o que eu quero é colocar à noite e que ela faça isso. Porque, olha, temos um pequeníssimo problema que não é nada comparado com os problemas do mundo. Mas o andar de baixo é muito fofoqueiro. Ou seja, eu literalmente varro e passo pano. E 5 minutos depois já aparece uma manchinha, um cabelinho. Ou seja, não consigo viver tranquila, né? Muitos jovens não conseguem se concentrar por 5 minutos. Realmente é isso, né? Ou seja, tem um grupo que é assim e tem outro grupo que eu vejo. Como que está se afastando do que é rápido e buscando o lento, o analógico. Inclusive, Aqui diz Marisol Rumba aspirador automático, mas eu já tenho justamente aquele que varre, aspira e passa pano. Quando eu testar, aviso para vocês como foi, tá bom? Se já estão baixando os preços, sim. Tem uma agora que estava, de 8 caiu para acho que 3 ou 4. por isso ele diz que se chame ao vivo. Esse sim, assim não. Porque vai aparecer ao vivo. É o que eu ia te dizer agora mesmo? Sim, não dá para fazer isso sempre, essa é uma agência de notícias. Então vai aparecer como se fossem dizer substituição de marca ou sei lá, vão acabar dizendo coisas estranhas, mas sim. Mas obrigado pela ideia. Wilco realmente seria legal. Mas ali, diz no banner, diz, apresentado por Astrid. Não, você diz como vai, Benedicto Panterita. Diz Marisol, diz ok. Caminhei 10 quilômetros para visitar uma garota, diz, já fez isso antes? Sim. Lembro que meu primeiro namorado, acho que via ele todo domingo. Estávamos no ensino médio. Era assim, íamos pro centro, nos encontrávamos lá e depois dávamos uma volta. Não, basicamente você só dava uma volta no centro de Monterrey, mas sim, era todo um evento, né? Não saía. Pepe tinha namorados em quase todo o bairro e cidadezinha de lá. Em cada cidadezinha. Ele diz, eu também pensava isso, né, que era melhor a máquina fazer, mas para limpar de verdade você tem que levantar as coisas para ela não ficar presa e não estragar o mapa dela. Já tem uma Cristina, se você viu que tem um bracinho, olha. Ainda não foi lançada à venda. Ah, ok, Eu vi ela em... o teste. É um sim, mas já vai sair, ou seja, a ideia é que saia já. Bom, Vão sendo retirados. vai ter meias e coisas, mas a gente realmente não tem tapetes. Quer dizer, o mais complicado seria tipo mexer em algum cabo, mas todos os cabos estão levantados por causa dos cachorros, diz Cristina. Não, diz Tapatia. Eu vi um bebê há 6 meses na corrida com o celular e os pais dele ficam muito bravos porque jogam o celular para ele não incomodar. Sim, não, isso não. Sim, é um mau hábito. Sim, não, isso não, porque se está, quer dizer, se te deixa ali, afeta o cérebro. Sim, porque ainda está em desenvolvimento e pode se recuperar. Afinal, crianças têm grande plasticidade cerebral. Pode se recuperar, mas é preciso tirar isso deles? Não pode ser desse jeito? Pepe Milamores. Diz Pepe Milamores Pepe. Sim, você viu que ele paquerava muito? Pois é, ele vai, porque paquerava muito quando era jovem. Esse não? Porque está comprometido. Era. Não vamos dizer que não viram. Mas não viram, não. Não, esse não. Não tão exagerado, mas, diz Pepe, era como um marinheiro. Não viram cada porta e capa. Em cada vila, diz Francisco. Até em muitas cidades, que ele diz. Há muitos anos eu dizia para meus amigos, vou comprar um carro quando eles se dirigirem sozinhos. E eles me diziam, não, fala sério, haha, falta pouco para comprar, diz ele. Falta bem pouco. Sim, a verdade é que já se dirigem sozinhos. No México, eles ainda não foram aceitos. Não, ainda não, mas não vai demorar. Ou seja, não vai demorar. Não sei se isso é tão bom, pois a Tesla enfrenta muitas ações judiciais. Mas se você calcular a quantidade de acidentes, alguns anos atrás era assim, não sei, agora, em média, ainda assim eram muito menos acidentes. Eu acho que se você está dirigindo, tem que estar de qualquer jeito ao lado do volante. Não havia muita irresponsabilidade. Alguns da banda iam para o outro lado, já que gravavam separados. Ficavam no banco do passageiro, dormindo ou vendo filmes. Não, mas é que... A gente fica louca? Bom, pessoal... Estamos no WhatsApp e Telegram e enviamos notificações das entregas para vocês. Se na minha família tem um bebê de 5 meses, algo que todos tentamos evitar é que... Sim, exato, sim. Sim, por exemplo, eu digo que não fazemos algo que minha geração fazia muito, fotografar nossos filhos por qualquer motivo. Mas a geração de pais novos já não compartilha mais seus filhos nas redes sociais.
Alguns ainda fazem isso. Um ou outro faz isso. Uma foto de vez em quando, mas não a cada 5 segundos, como literalmente se fazia antes. Tínhamos uma conhecida que tirou foto do primeiro cocô do filho no penico e compartilhou no Facebook. Não me lembro disso, mas se é... O que cuidava do nosso cachorro, ele vai dizer: ah, não exagera, também não é pra tanto. Bom, sim. Tá bom. Bom, então, Maria Helena, eu, Rublos Domingo, um abraço, fiquem bem, a gente se vê mais tarde, não, amanhã a gente continua conversando. Até logo. E tchau. Obrigado por assistir ao PP ao vivo, onde os eventos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.